permitir. Deixa eu ver se tá gravando. Deixa eu ver se já tá gravando. Pronto, tá gravando. Então, pessoal, vamos começar, tá? A nossa correção. Então, o que traz aqui a primeira atividade, tá? Traz primeiro um exercício que fala o seguinte: em um campeonato disputado por 4 equipes, cada grupo joga 2 partidas com cada um dos times adversários. Um jogo no próprio campo e um jogo no campo da equipe adversária, é o que a gente chama de ida e volta, né? O jogo da ida e o jogo da volta. Para cada partida ganha, adiciona-se 2 pontos, e para cada partida perdida, menos 1. Ou seja, se o cara ganha, se o time ganha, ele ganha 2 pontos. Se o time perde, ele perde 1 ponto. Em caso de empate, a pontuação não se altera, ou seja, se ele empatou, nenhum dos times envolvidos ganha ou perde. Então veja a tabela com os resultados dos jogos disputados. Aí vem a primeira pergunta: qual a pontuação de cada equipe? E aqui, pessoal, para fazer isso, eu penso direto numa expressão. O que é uma expressão? É eu, por exemplo, selecionar o time A e realizar uma série de somas ou subtrações com a pontuação de cada rodada. Então, por exemplo, a equipe A empatou o primeiro jogo. Então, se eu penso na primeira rodada, ficou nulo, ou seja, ela ganhou 0 pontos. Quando eu vou para a segunda rodada, a equipe A ganhou. Então, vai ter 0 da primeira mais 2 da segunda. Olha só. Olha a solução sendo construída. Ó, 0 da primeira rodada, ó, time A. 0 da primeira rodada, mais 2 pontos da segunda rodada. Vamos para a terceira. O A ganhou do D, mais 2 na terceira rodada. Quarta, empatou, 0 pontos. Na quinta rodada, ganhou do C, mais 2 pontos. E a última rodada, eles empatou 0 pontos. Tá vendo? Ó, isso aqui é uma expressão onde a posição do número aqui corresponde a o que aconteceu naquela rodada. Por exemplo, nessa quinta posição é o que aconteceu na quinta rodada. Como aqui tem 2, se eu for lá, olha só, o A ganhou na quinta rodada. Então, eu fiz isso para cada um dos times. Por exemplo, próximo time, time B. Olha só, empatou, 0. Depois aqui ele ganhou, 2. Na terceira, ganhou de novo, 2. Na quarta, empatou, 0. Agora observa aqui na quinta rodada, o B perdeu de 2-0 para o D. Então, ó, subtrai 1. E na última rodada, o B perdeu de novo, menos 1. Quando eu faço a soma total, olha só, os zeros praticamente são nulos, né? Não vira nada. E aí vem aquela questão das operações com números inteiros, ó. Se eu tenho... Cadê? Vocês estão vendo o cursor aí? Então, né? Todo mundo vendo o cursor? Pode dar um ok aí para mim, por favor? Ok, beleza. Bora lá. E de novo. Então, olha só. Eu tenho 2 com 2, são números positivos, meu patrimônio vai para 4. Se eu tiro 1, fica 3, se eu tiro 1, fica 2. 2 pontos. Time C, olha só. Começou perdendo na primeira rodada, menos 1. Perdeu de novo na segunda rodada, menos 1. Aqui, perdeu de novo na terceira, menos 1. Foi ganhar na quarta, perdeu na quinta, ganhou na sexta, certo? Então ficou menos 1. Ó, se eu devo 1, devo 1, devo 1, devo 3. Se eu devo esse 1 aqui, devo 4. Então a dívida dele é 4. O patrimônio é 2 mais 2, 4. Então se eu devo 4, tem 4. O time C fica com 0 pontos, certo? E por último, pessoal, aqui nós temos o time D, ganhou na primeira, depois perdeu na segunda, perdeu na terceira, perdeu na quarta rodada, ganhou a quinta e empatou a última. O zero se anula, observa, devo 1, devo 1, devo 1, devo 3. Se eu tenho, pessoal, um patrimônio de 2 mais 2, significa que eu tenho 4, 4 menos 3 fica 1 ponto. Então, as pontuações dos times são essas, e aí vem um item B que fala o seguinte: escreva as equipes, né, na ordem da primeira para a última colocada. Então, a ordem é time A, B, time D e por último o time C. Se vocês olharem, ó, seria 6, 2, 1 e 0. A, B, D e C, que é a resposta
aqui da opção, certo? Alguém tem alguma dúvida desse problema? Quer falar alguma coisa? Pode falar no chat ou abrir o microfone, tá, pessoal? Tranquilo. Beleza. Tem alguma pergunta? Maria? João? Eric? Não? Fechou. Então vamos continuar. Bora lá. 2. Veja o diálogo entre Felipe e Rosa na imagem a seguir e responda por eles. Então, olha só. Eu selecionei aqui como item A e item B, tá bom? Cada um dos balãozinhos é um item. Então, Rosa, aí o rapaz fala, Rosa, quais os dois números inteiros negativos cuja soma vale menos 7 e o produto é mais 10? Olha a diferença. Eu tenho dois números negativos que quando eu somo um com o outro, dá menos 7 e o produto dá 10. Aí ela fala, vou pensar, enquanto isso, me responda, quais os dois números inteiros, um positivo e outro negativo, cuja soma é 1 e o produto é menos 12? Então, produto é a mesma coisa que multiplicação, tá bom? Resultado de uma multiplicação. Então, o que eu fiz? Eu selecionei, pessoal, as informações, que é o que está aí, ó. No item A, os dois números são negativos. Então, eu tenho dois números negativos, ambos, então, têm sinal menos antes dele, à esquerda dele, né? Que, quando eu somo eles, vale menos 7. Então, lembra que, quando eu somo negativo com negativo, é dívida com dívida. Então, tem dois números que são dívida e dívida. Quando eu junto, vai ficar uma dívida igual a menos 7. E o produto é positivo. É meio óbvio, né, galera? Se eu estou multiplicando produto, um negativo por um negativo, sinais iguais, resultado mais. Por isso aqui é mais 10. Então vamos pensar nesse primeiro item. Olha, alguém quer falar alguma coisa? Beleza. Então, ó, se os dois são negativos, vamos pensar, a soma tem que dar 7, né? Vamos pensar dois números que dá 7. Vamos pensar no 4 e no 3. Se eu somar o 4 e o 3, vai dar menos 7? Não. 4 mais 3 daria 7 positivo, é como eu falei. Então, se os dois têm que ser negativos, é melhor eu pensar no menos 3 e no menos 4. Aí, se eu devo 3 e devo 4, eu fico com menos 7. Aí você fala, pronto, Guilherme, os números são menos 3, menos 4. Não, porque observa que quando você multiplica um pelo outro, vai dar mais 12, não vai dar mais 10. Então, é uma outra opção. Qual que seria uma outra possibilidade? Vamos pensar no 5 e no 2. Se eu multiplicar o 5 por 2, vai dar 10. Então, ó, já alguma coisa aqui está mexendo. Mas a soma tem que valer menos 7. Então, se eu pensar em vez do 2 e do 5, mas do menos 2 e do menos 5, pensa, se eu devo 2 e se eu devo 5, eu devo o total de menos 7. E se eu multiplico menos 2 por menos 5, dá 10. Menos com menos mais, 2 vezes 5, 10. Então, pessoal, olha só, os números em questão que a pessoa pensou são os números menos 2 e menos 5, ok? Já no outro caso, nós temos um número positivo e o outro é negativo. Ah, então olha só, um deles vai ser positivo e o outro negativo. A soma entre eles vale menos 7. Observa, pessoal, a soma entre eles vale menos 7. Oh, tem um detalhe importante aqui que faltou. Soma entre eles. Oh, uma dúvida, uma dúvida. Pode falar. Pode falar. Mandou no chat? Ô, João, foi você que falou? Beleza. Vou colocar aqui de novo. Tava um valor errado aqui, tá, pessoal? Olha só. Então, a soma entre eles vale 1 e o produto menos 12. Então, vamos lá. Agora, um é positivo e o outro é negativo. A soma entre eles vai dar 1 positivo. Isso significa, pessoal, que 1 é uma unidade maior do que o outro. Só uma unidade. Então,
vamos pensar, dois números que a multiplicação dá 12, seria o 4 e o 3, concorda? Faz muito sentido ser o 4 e o 3. Só que aí eu tenho que ajustar quem é o positivo e quem é o negativo. Se eu pensasse que o menos o 4 é o negativo e o 3 é o positivo, se eu tenho menos 4 e mais 3, quando eu somo os dois, o resultado daria menos 1 e não mais 1. Afinal, se eu devo 4 e tenho 3, eu fico devendo 1. Então, o correto é eu pensar, em vez de menos 4 e 3 positivo, seria pensar no 4 positivo e o 3 negativo. A soma dá 1 positivo e 4 vezes menos 3 vai dar menos 12, ok? Então, esses são os números aí do diálogo dessas duas pessoas. Pessoal, ficou claro? Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho, mano. Essa tua cara de maconheiro veio de nascença ou foi com o tempo? É, deixa eu remover um cara aqui. Pronto. Então vamos lá, pessoal. Removi um indivíduo aí, né? Deixa eu entrar aqui. Beleza. Vamos aqui, pessoal, para A, certo? Variação de... Deixa eu... Esse item aqui não tinha uma resposta específica. Então, bora lá. Continuando. Variação de temperatura é a diferença entre o maior e o menor... a maior e a menor temperatura registrados. Em áreas desérticas, há grande variação de temperatura. Durante o dia faz muito calor e à noite faz muito frio. Essa grande variação acontece porque nessas regiões há pouca umidade, certo? Então, vamos lá. Supondo que a temperatura mínima registrada em um dia em uma área desértica seja de menos 1,8 graus Celsius, tá bom? É a unidade medida. E a variação de temperatura nesse dia tenha sido de 39,5 graus Celsius. Aqui, ó, não está falando em temperatura máxima, está falando em variação de temperatura. Tomem cuidado. Qual é a temperatura máxima registrada nesse dia? Então, olha só, a menor, ó, foi até abaixo de zero, né? Menos 1,8 graus Celsius. Então, à noite no deserto congela. Só que durante o dia, olha só, nós tivemos uma variação total de 39,5 graus Celsius. Então, foi muito quente. Bora ver mais ou menos aí o que aconteceu com essa temperatura. Então, vou selecionar as informações. A menor temperatura registrada foi de menos 1,8 graus Celsius, porém não sabemos qual foi a maior. Então, como a gente pode descobrir a maior, sendo que conhecemos a variação da temperatura? Aqui, pessoal, a gente pode pensar no conceito de equação que a gente viu no ano passado, tá? Vamos relembrar. Então, vamos pensar o seguinte: o que é a variação de temperatura? Nada mais é do que a temperatura maior menos a temperatura menor. Então, isso aqui está sendo igual a 39,5, que é o que ele informou ali em cima. Então, eu vou construir uma equação a partir disso aqui. Qual foi a temperatura maior? A gente não sabe, por isso eu estou chamando de x. Então, a maior temperatura menos a menor é quanto? Menos 1,8, que foi o que ele deu aqui, ó. Isso aqui está sendo igual a 39,5. Então, galera, lembra, numa equação, o objetivo é isolar o x, saber o valor dessa variável. Então, o que a gente faz, pessoal, é praticamente o seguinte. Vou passar um item aqui. Esse negativo, que está de fora desse parênteses, ele está falando o seguinte: troca o sinal de quem está aqui dentro. É isso daqui. Quando você tem um negativo fora de um parênteses, essa operação na matemática diz o seguinte: troque o sinal de quem está aqui dentro. Então, se esse sinal, se esse 1,8 é negativo, se eu trocar o sinal dele, ele passa a ser positivo. Então, eu quero um número que somado com 1,8 dá 39,5, certo? O objetivo é esse. Deixa eu... Pronto. Então, pessoal, bom, se eu quero saber qual é o número que somado com 1,8 dá 39,5, o que eu faço? Basta eu subtrair.
39,5 menos 1,8 é equivalente a 37,7 graus Celsius. Então, a maior temperatura registrada foi de 37,7. Eu fiz um esqueminha aqui na reta real para a gente imaginar o que aconteceu. Aqui é o que a gente chama de zero, né? 0 graus. Se eu não me engano, é a temperatura, né, que a água precisa para começar a congelar, a partir de 0 graus. Então, nessa reta aqui, ó, tudo que está desse lado é negativo, tudo que está desse lado é positivo. A menor temperatura foi menos 1,8, a maior foi 37,7. E isso aqui, a distância desse número até esse é a variação da temperatura, que é dos 39,5. Então, por isso que se você adicionar esse número com esse, calcular a distância desse ponto até nessa ponta, vai dar os 39,5, que é a variação total da temperatura, certo? Alguém teve alguma dúvida nessa parte? Tem alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá ok, pessoal? Manda um ok no chat, por favor. O professor precisa copiar essa. Não, eu estou fazendo a correção para que você deixe registrado, porque aí como você tem no caderno, né, de vocês, se vocês escreverem alguma coisa incorreta, se tiver algo que eu fiz que vocês fizerem errado, aí vocês façam a correção aí no caderno de vocês mesmos, tá bom? Mas o conceito aqui mesmo, né, não precisa ser todo copiado de novo, não. O Jader falou. Então, então, é a variação menos a temperatura mínima. Não entendi sua pergunta, Jader. Abre o microfone, por favor. Pode falar na voz mesmo, fica mais fácil. Enfim, ó, a variação de temperatura é o tamanho da amplitude. Qual foi a maior, que foi de 37,7, qual foi a menor? Menos 1,8. Qual a distância desses dois números? É de 39,5 graus Celsius, certo? Então, voltar a apresentação aqui, certo? E para o item B. O que o item B fala? Paula gastou 35% do seu salário com lazer e 13,25 avos para pagar as contas do mês. Ela gastou mais com lazer ou com contas? Isso aqui é um problema comum, né, quando se envolve porcentagens e até frações. Então, vamos analisar esse problema. Então, eu trouxe aqui duas perguntas. O que é uma porcentagem? Como saber quem é o maior, a fração ou o percentual, né? Como saber desses números? Afinal, eles são números, tanto o percentual, a porcentagem quanto a fração são números. Como saber qual é o maior? Então, observa o seguinte. Existem várias formas de resolver esse problema. Uma delas é fazendo uma comparação entre esses números decimais. Mas como é que eu vou fazer a comparação? Observa o seguinte, ó. Uma porcentagem nada mais é do que uma fração de denominador 100, pessoal. Então, o que é 35%? Nada mais é que 35 dividido por 100. 12%, então, Guilherme, é a mesma coisa que 12 dividido por 100? Isso mesmo. Uma porcentagem sempre é uma fração que o denominador, o que fica embaixo, é o 100. Então, o que eu fiz é transformar tanto a porcentagem quanto a fração em decimais. Como eu faço isso? Fazendo a divisão. Então, olha só, 35 dividido por 100, quanto dá? 0,35, se vocês fizerem. Dá um decimal, né? 0 aqui na parte inteira e 35 aqui. Até um detalhe, quando você divide por 100 ou por 10 ou múltiplos de 10, basta você deslocar a vírgula, né? Se a gente imaginar uma vírgula aqui, ó, deslocando duas casas, 0,35. E como transformar 13,25 avos em decimal? Fazendo a divisão. Se eu pegar o 13 e dividir pelo 25 lá na chave, o método normal, vai dar 0,52. Então, observa, compara os dois números. Compara o 0,35 com o 0,52. Esse aqui é maior, concorda? Sendo assim, o maior dos decimais é o 0,52. O
Logo, Paula gastou mais no pagamento das contas. Afinal, essa fração, se a gente voltar, ó, corresponde a, essa fração corresponde a pagar as contas do mês, ok? Então, pessoal, ela gastou uma boa parte do salário, né, com, se não me engano, o que ela falou que era, com lazer, porém a maior parte foi com pagamento de conta, certo? Então, toda vez que vocês querem saber se um percentual é maior que uma fração, faça as divisões, transforma tanto a porcentagem dada quanto a fração dada em decimais e observa qual é o maior valor. Falaram aqui no chat, eu vou dar uma olhada, só um minuto. Guilherme Pereira, não conheço, não vou pegar não. Alguém falou aqui no chat? Não, né? Então bora lá. Item C, né? Água é fundamental para a hidratação não só do corpo humano, como também dos animais. Um cão, por exemplo, deve ingerir em torno de 25 a 30 ml de água para cada meio quilo do seu peso diariamente. Eu não sabia disso. Se soubesse desse... Eu já tive animal de estimação, mas enfim, não sabia dessa informação. Então, a cada meio quilo, né? Olha essa fração, 1 sobre 2, que vale a meio. Ele tem que ingerir de 25 a 30 ml de água. Sendo assim, qual é a quantidade mínima de água que de um cão que pesa 16,7 kg precisa ingerir? Então a gente quer saber qual a quantidade mínima. Se um cachorro se entendesse o que a gente fala, né? Ó, você precisa tomar então tantas ml d'água. Então vamos calcular isso. Então o que eu coloquei? Observe que a cada 0,5 kg, 0,5 é a mesma coisa que meio, o cachorro deverá ingerir no mínimo 25 ml de água por dia. Já que ele quer a quantidade mínima de água, eu não vou pegar 30, né, pessoal? Se ele pode beber de 25 a 30, 30 é o máximo e 25 é o mínimo, e a pergunta é a quantidade mínima, eu vou utilizar o 25, ok? Por isso que eu não estou utilizando 30 ml como referência. Então, só que dizer que ele tem que tomar 25 ml para cada meio quilo é a mesma coisa que eu falar que ele vai ter que tomar 50 ml para cada quilo. Eu só dobrei. Ora, se meio quilo ele tem que tomar 25, a cada 1 quilo, ou seja, o dobro de meio, vai dar 1 quilo. O dobro de 25 vai dar 50. É equivalente a eu falar que a cada 1 quilograma ele tem que ingerir no mínimo 50 ml de água. Agora vamos lá. Se eu tenho essa informação que a cada 1 quilo ele precisa de 50 ml de água, quantos quilos ele tem, o cachorro? 16,7. Então a cada 1 eu preciso de 50, basta eu multiplicar 50 por 16,7. O resultado vai ser o total de ml que o cachorro precisa ingerir, ok? Afinal, se eu multiplico 16,7 quilos por 50 ml por quilo, né? Eu tenho isso aqui a cada 1 quilo. O resultado vai ser a quantidade de água. E foi o que eu falei, o raciocínio, né? Multiplicando esses 16,7 pelo 50, fazendo essa multiplicação, eu obtenho 835 ml de água, certo? Perceba que não chega a 1 litro, ok? São 835 ml de água. Guilherme, como é que você faria essa multiplicação de 16,7 vezes 50? Aqui tem uma técnica que é o seguinte, você esquece a vírgula. Se você esquecer a vírgula, você vai automaticamente ler o número 167, concorda comigo? Então, faça isso, esquece a vírgula. Então, você observaria aqui, deixa eu pegar aqui, você observaria aqui, ó, texto, se eu tentar, opções de seta, visível, sempre visível, ó. Galera, eu teria aqui, ó, 167 vezes 50. Então, eu vou multiplicar 167 vezes 50 da forma que eu conheço. Só que o resultado final, eu tenho que fazer um detalhe nele. Eu tenho que excluir uma casa decimal. Eu tenho que excluir um zero no final dele.
Porque eu tenho que descontar esse vírgula 7 aqui, ó, certo? Então, se eu fizer isso, daria 8.335. Quer dizer, 8.350, descontando o zero no final por causa dessa vírgula, vai dar 835 ml de água, certo? Guilherme, tem outro jeito de fazer isso? Tem, mas o mais tranquilo de se fazer é dessa forma, tá, pessoal? Então, galera, a apresentação foi essa, tá bom? A correção foi essa. Terminei, então, de fazer a correção dessa primeira atividade do PET 1. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Quer tirar alguma dúvida? Estou à disposição, pessoal. Manda aí no chat, por favor. Jader, Eric. Estevão falou que não, tá tranquilo. Fernando falou ok. Tá tranquilo também, Fernando? Beleza. O Eric falou que acertou quase tudo. O Jader sem dúvidas. O João irando ok. Então, pessoal, para quem não me entregou a atividade, me manda foto no particular, por favor, tá bom? Não posta no grupo, não, porque aí o pessoal copia. Então, eu quero que vocês me mandem aí no privado, se possível. Vou postar essa aula no YouTube, tá bom? E vou compartilhar com vocês lá no grupo. Vou deixar o arquivo lá, caso vocês queiram baixar. E é isso, pessoal. Estou à disposição de todos, tá bom? Se vocês tiverem qualquer dúvida, a qualquer momento, pode me chamar no WhatsApp, pode mandar e-mail, tá? Eu sempre vou estar respondendo, vou estar à disposição de vocês. Então, pessoal, nossa aula foi rápida, tá bom? 45 minutos aí tá dando. Sempre, pessoal, vou marcar essas lives. Semana que vem vai ter outro para fazer as correções. Então, a aula vocês viram tranquilas, rápidas, 45 minutos, ó. Passou assim. Então é isso, pessoal. Estou à disposição. Valeu. Qualquer dúvida, tá bom? Vou até parar a gravação aqui, ó. Interromper a gravação.